Capítulo 01 Jovens Alfeng. De manhã, assim que o céu clareou, enquanto toda a cidade Plumas do Sol ainda estava escondida na escuridão antes do amanhecer. Cidade Plumas do Sol, família Zal. Flash. Um jovem reagiu por instinto, jogou sua coberta confortável de lado, pulou da cama e colocou suas roupas. Tudo isso em um instante. Neste momento a maioria dos discípulos da seita e até mesmo alguns dos servos, ainda dormiam. Este jovem tinha em torno de 13 a 14 anos de idade, com um corpo magro e um rosto infantil. Ele não era muito bonito, mas ele ainda tinha uma boa aparência. Especialmente os seus olhos, eles eram claros e cheios de espírito de luta. Só um pouco mais e eu posso alcançar o rank 2 do caminho marcial, então eu farei todos os outros discípulos das seitas ao calarem a boca. O nome desse jovem era Zalfeng. Metade de um ano atrás, ele veio da família Zal da Vila da Folha Verde, um dos ramos secundário da família, para a família Zal na cidade Plumas do Sol, contando com o seu desempenho excelente. Na Vila da Folha Verde, ele era um gênio para sua idade e foi o primeiro a chegar ao rank 1 do caminho marcial. A partir de então, ele deixou a vida dos mortais e entrou na porta de entrada do cultivo. Naquele tempo, cada ancião na vila elogiou seu talento, dizendo que seu futuro não poderia ser medido. A família Zou, seus pais, todos eles tinham grandes esperanças para ele. No entanto, apenas Zalfeng sabia quantas vezes mais esforço ele teve em comparação com os outros discípulos, o que lhe permitiu tornar-se o gênio da Vila da Folha Verde. A família da Vila da Folha Verde era um dos ramos secundários da família Zal. A cada 5 anos, haveria 2 pessoas recomendadas para o ramo principal. A pessoa que veio com Zalfeng foi Zhao Shui, uma menina que chegou ao rank 1 do caminho marcial apenas 2 meses depois dele. Depois de deixar a Vila da Folha Verde, Zalfeng estava cheio de espírito de luta, determinado a ir para o ramo principal e mostrar suas habilidades. No entanto, só depois que ele chegou à família principal que ele perceber que ele era apenas um sapo no fundo do poço. Em termos de população, a família Zal da Vila da Folha Verde tinha apenas 100 pessoas, com apenas 7 a 8 pessoas em torno de sua idade. No ramo principal da família Zal, no entanto, havia dezenas de milhares de pessoas, e elas controlavam grandes porções de terras, minas e recursos. Comparado com a família Zal da Vila da Folha Verde, esta família era 100 vezes maior. No ramo secundário na Vila da Folha Verde, ele foi considerado um talento, mesmo um gênio para alguns. Aqui no ramo principal, no entanto, ele foi considerado um dos mais baixos níveis de cultivadores para a sua idade, um humilde discípulo externo. Na família Zal, havia muitos jovens de sua idade que já haviam atingido até o rank 2 do caminho marcial. Havia até mesmo alguns que eram talentosos, tendo atingido o rank 3. E de acordo com alguns rumores, alguns dos gênios das famílias já haviam atingido o rank 4. Confrontado com esta realidade, Zalfeng começou a perceber que ele não era nada comparado a eles. Ele era inocentemente ignorante e pequeno em comparação. Além disso, Zhao Shui, a bela garota que veio com ele da Vila da Folha Verde, ela lentamente tornou-se distante dele depois de entrar no ramo principal. Ela também interagiu mais e mais com um dos 3 principais discípulos entre os outros discípulos externos. Olhando para trás, quando Zhao Shui ainda estava na vila, ela olhava para ele com admiração e até mesmo o adorava. No entanto,
naquela época, Zhao Feng só estava focado no cultivo e a ignorou. A partir de então, tornou-se cada vez mais desesperado a colocar mais esforço em seu cultivo depois de sentir desespero. Ele fez um juramento, que ele pegaria um lugar no topo da família Zhao da cidade Plumas do Sol. Caso contrário, ele nunca iria voltar para a Vila da Folha Verde. Asterisco, 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 asterisco. Depois de lavar-se, Zhao Feng respirou fundo e em seguida correu para o campo de artes marciais da família. Ha! Ha! Zhao Feng deu meio passo com ambos os punhos carregados de vento, habilidade da família Zhao. Punhos de ferro flamejante. Punhos de ferro flamejante era apenas uma arte marcial básica, mas Zhao Feng a praticou com cuidado, hábil e suavemente. Em termos leigos, artes marciais normais eram divididas em 5 níveis: básica, baixa, intermediária, avançada e superior. Artes marciais básicas são as mais baixas artes marciais, e eram usadas para fortalecer o corpo e sangue, e o dano causado por eles era muito restrito. Normalmente, quanto maior o nível de uma arte marcial, maior seria o dano causado por ela e melhor seria para o cultivo. No entanto, com a identidade do ramo secundário de Zhao Feng, assim como tinha nenhum talento excepcional, era muito difícil para ele aprender artes marciais de níveis mais elevados. Eu tenho estado no rank 1 do caminho marcial por um longo tempo. No entanto, para romper o rank 2, ainda me falta algum tempo. Depois de praticar por um tempo, o rosto de Zhao Feng estava encharcado de suor, e sua respiração estava acelerada. O talento de Zhao Feng não era considerado ruim, a razão pela qual ele não poderia acompanhar os outros era porque ele não tinha habilidades marciais de nível mais elevado. Ele também não era rico, como os principais discípulos da família que poderiam comprar preciosas pílulas para aumentar a sua velocidade de cultivo. Dizem que alguns discípulos da família Zhao usaram essas preciosas pílulas desde o nascimento para fortalecer seus corpos. Antes de chegarem aos 10 anos de idade, eles já haviam rompido o primeiro rank do caminho marcial, ganhando certa vantagem em relação aos outros. Na linha de partida, Zhao Feng já estava muito atrás deles. Meia hora mais tarde, o sol ergueu-se lentamente à vista. No campo de artes marciais, alguns dos discípulos da família Zhao lentamente mas firmes chegavam ao campo, e alguns estavam rindo e brincando uns com outros. No entanto, quando suas visões fixaram em Zhao Feng, seus olhos de repente tornaram-se frios, e alguns até mesmo mostraram desdém. Esta atitude não era apenas contra Zhao Feng. Os discípulos família Zhao menosprezavam todos que vieram dos ramos secundários. Em frente daqueles que vieram dos ramos secundários, eles se sentem como superiores. Quando Zhao Feng estava perdido em seus pensamentos, um som veio assobiando deste verso: cabinho de vassoura. Parado. Pá! Uma mão tão forte como ferro bateu-lhe com força no ombro. É você. Zhao Feng foi pego de surpresa e quase caiu. Felizmente, suas habilidades fundamentais eram boas, então ele se firmou. A pessoa que acabara de chegar era um jovem vestido de preto. Seu corpo estava em forma e cheio de músculos, e ele tinha sobrancelhas grossas. Seus olhos tinham um tom brincalhão neles quando ele olhou Zhao Feng de cima para baixo, que tinha acabado de se firmar. Zhao Kun? Qual é o significado disso? Zhao Feng tinha um rosto cheio de raiva e queria bater em Zhao Kun.
Quando Zhao Feng chegou pela primeira vez na família Zhao, os dois tiveram um pequeno conflito. Isso aconteceu porque Zhao Kun estava zombando daqueles que vieram dos ramos secundários e Zhao Feng estava insatisfeito com ele. Zhao Kun era uma pessoa que se vinga em cada oportunidade possível, e daí em diante, quando ele encontrava Zhao Feng ele iria humilhá-lo em todos os sentidos. Zhao Kun, com sua força, se não puder vencer esse discípulo do ramo secundário em 10 movimentos, não seria interessante. 10 movimentos. Zhao Kun já está no auge do rank 2 do caminho marcial para combater essa criança, eu acho que 3 movimentos serão suficientes. 3 movimentos. Se eles lutarem de frente, não será assim tão fácil. Os discípulos nas proximidades estavam conversando, prontos para assistirem ao show. A maioria das pessoas não se preocupavam com o que estava acontecendo, então eles falavam sem restrições. 3 movimentos. Ha ha ha, Zhao Kun levantou a cabeça e riu com um olhar de desdém em seu rosto. Vocês estão todos olhando para mim, Zhao Kun. Para vencer esta criança, eu só preciso de um movimento. Só precisa de um movimento. Os discípulos que estavam presentes tinham olhares de choque em seus rostos. Um movimento. As sobrancelhas de Zhao Feng se apertaram e seu rosto mudou. A raiva em seu coração também subiu novamente. Entre ele e Zhao Kun havia apenas um rank de diferença entre eles. Se Zhao Kun for bem, talvez ele pudesse ganhar em 3 movimentos. Isso era verdade. No entanto, apenas um movimento. Isso era humilhação. Encarando os olhos provocantes de Zhao Kun, Zhao Feng se acalmou depressa e pensou, eu não posso cair nessa armadilha. Mesmo que eu sobreviva a este movimento, ele ainda irá me humilhar depois. Tendo estado na família Zhao durante meio ano, Zhao Feng tinha apanhado algumas vezes e aprendeu a suportar isso. Estou muito cansado de treinar hoje. Deixe-me descansar alguns dias, e depois eu lutarei com você. O rosto de Zhao Feng era inexpressivo e ele então saiu sem dizer nenhuma palavra. Sua atuação fez Zhao Kun, que tinha a mesma idade, ficar ligeiramente surpreso. Ok, garoto, eu vou deixar você ir por hoje, mas a próxima vez que nos encontrarmos não se esqueça de hoje um único ataque. Os olhos de Zhao Kun exalavam uma sensação fria e astuciosa. Um único ataque. O coração de Zhao Feng acelerou mais uma vez, e pensou, parece que Zhao Kun não vai me deixar fora dessa. Eu devo chegar ao rank 2 do caminho marcial em breve. Só então eu posso lutar contra Zhao Kun. O coração de Zhao Feng ficou tenso mais uma vez. Depois de deixar o campo de artes marciais, Zhao Feng voltou para casa. Desde que Zhao Feng conseguiu entrar no ramo principal da família Zhao, seus pais também ganharam um pouco de sua fama e entraram na seita Zhao. Esta deveria ser a fama de seus pais. Zhao Feng, no entanto, apenas sentiu vergonha pois seu desempenho na seita Zhao poderia fazer seus pais se sentirem decepcionados. Ele também pode decepcionar aqueles da geração mais velha, que tinha grandes expectativas sobre ele na vila. Estou de volta. Um homem intenso e calmo saiu. Era pai de Zhao Feng. Zhao Tianyang. Fengir, venha rápido jantar. Esta foi sua mãe, Zhao Shi, que tinha um olhar carinhoso em seu rosto enquanto ela lhe trouxe um pouco de comida caseira. Toda vez que Zhao Feng chegava em casa, ele era capaz de sentir calor e amor. Obrigado, mãe. Está muito gostoso. Zhao Feng murmurou com sua boca cheia de comida.
Quando eles comeram, Zhao Tianyang e Zhao Shi não falaram nada, como se houvesse alguma coisa em sua mente. Pai, mãe, o que vocês... Zhao Feng viu que seus pais tinham expressões solenes e olhavam como se tivessem algo a dizer. Zhao Tianyang e Zhao Shi olharam um para o outro, e, em seguida, eles soltaram um longo suspiro. Deixe-me dizê-lo. Apenas não muito tempo atrás, o líder da seita enviou a algumas pessoas uma carta. Zhao Tianyang parou por um momento. O líder da seita. Zhao Feng não entendia. Zhao Tianyang tinha um olhar solene e disse: a seita já fez algumas novas regras. Se os jovens dos ramos secundários não atingirem o rank 2, eles terão o direito de participar no torneio de luta da seita. E se, antes da idade de 15 anos, eles não alcançarem o rank 3, eles serão enviados de volta aos seus ramos. O que? O coração de Zhao Feng parou por um segundo e seu rosto mudou dramaticamente. O torneio de luta da seita era onde todos os jovens lutariam para mostrar suas habilidades. Os que ganharem iriam receber recompensas e ter a chance de se tornar um discípulo interno, que seriam totalmente treinados pela seita. Assim, o torneio era uma chance de um peixe se transformar em um dragão, isso era o que os discípulos exteriores esperavam. Se eles perderem essa chance de entrar, era considerado o mesmo que ser expulso da seita. E a regra que fez o coração de Zhao Feng congelar foi a última antes de ter 15 anos, aqueles que não forem capazes de alcançar o rank 3 do caminho marcial, será enviado de volta para as famílias secundárias. Não, não, isso não pode ser verdade, a voz de Zhao Feng estava apática e ele estava com seus punhos cerrados. Ele e seus pais perderiam a face ao serem enviados de volta para a Vila da Folha Verde. Esta regra só vale para os discípulos de ramos secundários. Sua mãe Zhao Qi tinha um olhar de insatisfação no rosto. Mãe, pai, tudo bem. Vou treinar ainda mais duro e chegar ao rank 2 do caminho marcial antes do torneio da seita. Zhao Feng cerrou os dentes e disse, enquanto tremia. Só tem 2 meses restando, e você precisa se inscrever um mês antes. Para atingir o rank 2 em um mês, provavelmente, não será fácil. Zhao Tiantang sacudiu a cabeça. Apenas um mês. Os olhos de Zhao Feng ficaram sombrios como se ele caísse na escuridão. Se havia 2 meses restante, e ele duplicasse seus esforços, havia uma chance de 20 a 30% de sucesso. No entanto, ele não tem nenhuma confiança em avançar em apenas um mês. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo, Zhao Shi limpou o canto dos olhos e falou baixinho, Feng'er, não importa se você falhar. Você ainda nos enche de orgulho. O máximo que vai acontecer conosco é retornar à Vila Folha Verde e viver uma vida normal. Sim. Se voltarmos à vila, você ainda vai ser o mais talentoso de lá. Eu preferia tê-lo como a cabeça de uma galinha do que a cauda de uma fênix. Zhao Tianyang acenou com a cabeça em concordância. Sendo pais, eles preferem ter seus filhos a salvo, mesmo que suas vidas fossem normal. Voltar para a Vila da Folha Verde. Não? Zhao Feng balançou a cabeça furiosamente, eu não vou voltar para a vila para levar uma vida normal. Uma vez ele fez um juramento. Ter um bom desempenho, ganhar um lugar na família Zhao na cidade Plumas do Sol, e possuir sua própria terra. Seu coração ansiava pelo rank 9 do caminho marcial e a terra que está além do mundo exterior. Como eu poderia estar disposto a perder e voltar dessa maneira? Zhao Feng conteve o choro, gritou, e apenas correu para fora da casa. Feng'er.
Não seja teimoso, seus pais o chamaram. Bum! De repente, trovões e relâmpagos uivaram do céu e começou a chover. Zhao Feng manteve o desespero em seu coração, gritava para o céu e correu chuva adentro. Neste momento, o raio brilhou em todos os lugares, fazendo o rosto de Zhao Feng iluminar. Isso não é nada bom. Zhao Feng sentiu uma pressão indo em sua direção, e então, quando ele olhou para cima, ele ficou chocado com o que viu. Desde o nascimento ele nunca tinha visto tais relâmpagos, intimamente embalados em conjunto, como uma teia de aranha. Naquele breve momento, o raio acima parecia estar sob algum tipo de controle, o que fez a dimensão rachar. Sheifen. Uma faixa preta veio do céu. Ele passou pelo raio que causara belas ondulações que fazia parecer que estava em um sonho. Era impossível imaginar o que a faixa preta era, mesmo ignorando o poder do raio. Pá! Pá! Zhao Feng sentiu seus pés dormentes, seu cabelo e roupas ficaram queimados, e trovões soavam em seus ouvidos incessantemente. O mundo inteiro de repente ficou em silêncio. Isto é. Seu rosto estava pálido, olhando os seus pés, ele viu um estranho mármore preto, como um globo ocular. Foi este item que causou a faixa preta. Peng! Peng! O mármore em forma de óleo parecia que estava vivo, emitindo um ruído quando olhou diretamente nos olhos de Zhao Feng. No entanto, o som emitido pelo globo ocular parecia bater em sincronia com o seu coração, dando a Zhao Feng um sentimento amigável. Neste momento, ele sentiu algum tipo de chamado. Será que este item está vivo? Ele prendeu a respiração, pronto para qualquer sinal de perigo. No entanto, antes que ele pudesse se mover. Pum! O olho de mármore se transformou em um borrão, indo diretamente para o olho esquerdo de Zhao Feng. Ah! Zhao Feng gritou e, em seguida, desmaiou. Antes que ele desmaiasse, ele só tinha um pensamento: eu estou ferrado, estou cego de um olho.